Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Tô fazendo mais um vídeo aqui do meu estúdio improvisado, né? Eu já falei sobre algumas coisas, sobre como nós somos assim tão variados, né? Como nós brasileiros somos tão diferentes uns dos outros, origens diferentes, histórias de vida diferentes, ancestralidade diferente, né? Posição política diferente, religião diferente. E eu falei dessas coisas principalmente porque eu acredito que são essas coisas, que são elas, né, que fundamentam as nossas referências. Então, por exemplo, a pessoa pode até não se dizer católica, cristã ou sei lá o que, mas se ela foi criada num ambiente católico, né, com a dinâmica da salvação, da missa, né, do confessionário e tudo, ela trará dos 10 mandamentos, o evangelho e tal, ela trará consigo esse sentimento de certo e errado. Porque foi assim que a pessoa aprendeu, né? Então, por exemplo, quando eu era criança, a gente, de manhã, todo dia, todos nós, na escola pública, eu estudei na Escola Municipal Adalto Lúcio Cardoso, da primeira à quarta série, e na Escola Municipal Adalto Lúcio Cardoso, da primeira à quarta série, todos os dias a gente ficava em fila de manhã e a gente ouvia o hino nacional e a gente ouvia o Pai Nosso. E às vezes a oração de São Francisco de Assis também, né? E só depois disso é que a gente ia para as salas. Todos os alunos. Todos os alunos. Ninguém te perguntava se você era católico, se sua família era católica, se você era protestante, se você era evangélico. Na época nem chamava de protestante nem de evangélico, chamava de crente. Se você era crente, se você era da Ubanda, se você era do Candomblé, ninguém perguntava nada. A escola era aquela, o ritual era aquele, as coisas se davam daquela forma. Todo mundo que estudou na Escola Municipal Adalto Lúcio Cardoso, escola da Rede Municipal de Belo Horizonte, naquela época, passou por essa experiência todo dia. Era assim todo dia. Tinha hasteamento da bandeira, tinha todas essas coisas, né? Isso é uma coisa que, dentro da escola, a escola era um ambiente de definição de vida mesmo, né? Eu sou a primeira pessoa na minha família que não teve que trabalhar para sobreviver a partir dos 8 a 9 anos de idade. Minha família toda é trabalho mesmo. Muita gente semi-analfabeta, muita gente antes de mim não estudou mesmo, não teve oportunidade. Eu sou o primeiro que teve. E eu via isso, né? A diferença que faz estudar, né? Galera, os meus amigos desde muito cedo, os papos dos meus amigos de 10 anos de idade envolviam trabalho, né? Alguns, até por causa disso, acabam amadurecendo muito rápido, acabaram envolvendo com álcool, com bebida, com droga, muito cedo. Mas enfim, todos nós fomos criados ali a partir daquela perspectiva, daquela moralidade cristã, né? De São Francisco de Assis, do Pai Nosso, de Jesus Cristo e tudo. Isso não impediu que algumas pessoas fossem para o crime, por uma questão de necessidade, né? Outros por uma questão de serem pessoas ruins mesmo, né? Mas todos nós então tínhamos aquela primeira referência, né, da Bíblia, vamos dizer assim, né? E quando a gente era criança, a gente fazia piada dos protestantes, dos crentes, com aquelas roupas longas, aquela coisa. E eu tinha primo e prima, ainda tenho, né, claro, que são evangélicos. E até hoje eles usam as roupas, fazem as orações, seguem e tudo mais. E a gente não entendia, a gente fazia piada, né? Porque era diferente da gente. E aí a gente ridicularizava tudo. Enquanto você é criança, eu acho que não é tão problemático assim, até porque ninguém chegou para dizer que aquilo não deveria se fazer, né? E só com o tempo depois, com o amadurecimento, é que eu fui ver que a gente não deveria ridicularizar os costumes de ninguém, né? A questão do candomblé também, das oferendas que a gente encontra às vezes na esquina e tudo, as pessoas, tá amarrado, tá repreendido, não sei o que, chuta esse negócio pra lá. Também não é legal, né? Porque ali tá a representatividade da fé de alguém.
Se eu não acredito, eu não tenho que mexer. Eu vou muito por aí. Se eu não acredito em alguma coisa, eu não lido com aquilo, né? Tem gente que acredita em vacina e tem gente que não acredita. Eu acredito em vacina, né? Até porque não é uma questão de fé, é questão de testado em laboratório. Já foi testado e comprovado. Tem gente que acredita em ET, em OVNI, né? Tem gente que acredita. Tem gente que acredita em autoajuda, né? E tem gente que não acredita. Se eu acredito, eu vou atrás daquilo que eu acredito. Tem gente que acredita que a Terra é plana. Eu não acredito que a Terra é plana. Depois eu vou falar um pouco sobre Terra plana. Acho que é um ótimo tema. Acho que o próximo vídeo, depois desse, eu posso falar sobre Terra plana. Por que eu não acredito que a Terra é plana? Né? Quais são os argumentos e tal. Mas todos nós temos um padrão moral, por diferenças que nós possamos ter nos nossos raciocínios, todos nós acreditamos que a vida é sagrada, né? E todos nós acreditamos que todo mundo é inocente até provar o contrário. E aí, nós enquanto país, por mais que nem todos nós sejamos cristãos, católicos e tal, nós temos um país que é uma moralidade muito tirada da Bíblia, sabe? A questão do perdão, a questão do pecado, os 10 mandamentos, não matarás, não terá Deus, né, acima de mim, honrará pai e mãe, não cobiçará a mulher do próximo, né? Não usarás o santo nome em vão, tal. E nós temos pessoas que elas não seguem a Bíblia. Nós temos pessoas que têm outros princípios. Será que os princípios dessas outras pessoas valem mais ou valem menos? Difícil dizer. Qual o princípio que vale mais, né? Porque o nosso governo, o nosso país é embasado na democracia e as regras dessa democracia estão na Constituição. E a Constituição diz que o Estado é laico. O que quer dizer que o Estado é laico? Quer dizer que o Brasil, enquanto Estado nacional, enquanto país independente, não tem uma religião oficial. Então é assim, ó. A sociedade tem os seus dilemas e as suas direções morais. A sociedade tem a sua pluralidade. A sociedade brasileira tem a sua pluralidade. E tem várias religiões e de tamanhos diferentes, alcances diferentes, teorias, teses, dogmas diferentes. E o governo diz o seguinte, o que a Constituição diz é o seguinte: não sei qual delas está certa, não sei qual delas está errada, se é que alguma está certa ou que alguma está errada. Eu não me meto nisso. Eu não tenho nenhuma que me favoreça e eu não tenho nenhuma também que eu possa torcer o nariz. Todo mundo tem o direito da tal da liberdade de culto, né? E isso é importante porque a gente tem de ter a liberdade de nos expressar na nossa pluralidade. Sabe por quê? Porque senão a gente se torna um país viciado e a gente começa a odiar. Aí a fé de uma pessoa, ao invés de ser a respeito da salvação daquela pessoa, começa a ser a respeito do ódio que ela tem com relação ao outro. Aí você tem uma intoxicação da sua alma por causa disso. Aí ao invés de estar entrando numa religião para poder salvar a você, a sua família, os seus queridos, você está lá para poder crucificar alguém. E a gente não precisa crucificar mais ninguém, né? Já teve a pessoa que tinha que morrer na cruz, já morreu, né? A gente não precisa de crucificar mais ninguém, para nada. E a vida é sagrada, então toda a vida é sagrada, né? Então não dá pra gente ficar condenando as pessoas, querendo apedrejar as pessoas e tudo. E a gente tem recebido notícias difíceis de lidar com elas, né? A gente tem recebido esse começo de ano assassinato, estupro, criança de 10 anos grávida do padrasto, sabe? De gêmeos, né? E a gente às vezes deseja a morte dessas pessoas. A gente desejaria, esse aí é estuprador, esse aí a gente joga pros bandidos não sei aonde, eles fazem o Chico Picadinho dele. A gente deseja a morte das pessoas, né? Como não desejar a morte de uma pessoa que condenou uma criança de 10 anos, né?
Pois é. E aí a gente entra nesse dilema. Então a vida é sagrada, mas então tem alguma vida que não é sagrada, porque a dessa pessoa aí, desse estuprador, por exemplo, né? Cadê o Pai Nosso nessa hora? O que eu faço com o meu Pai Nosso nessa hora? O que eu faço com a oração de São Francisco de Assis nessa hora? É difícil, né? São os dilemas. E às vezes essa pessoa é uma pessoa católica, é uma pessoa evangélica, é uma pessoa que é da Ubanda, ela pode ser de qualquer religião. Não foi isso, não foi a presença ou a ausência de uma religião que fez com que essa pessoa fosse como ela fosse. Porque eu também ouvi lá a missa, eu ia à igreja, eu rezava junto com todo mundo na escola, todos nós, na nossa sociedade temos basicamente a mesma estrutura fundamental. E nós somos todos diferentes. Todos diferentes. É impressionante. Se tem um lugar no mundo onde ninguém é igual a ninguém, é no Brasil. E aí nós temos que avaliar caso a caso. E aí nós temos que entender como que aquilo aconteceu, como que aquelas coisas se deram e socorrer as vítimas, sabe? Socorrer as vítimas, né? Quando o prédio está pegando fogo, se tem um orfanato pegando fogo, a primeira coisa que você tem que fazer é se certificar de que todas as crianças saíram de lá de dentro. Depois você vai querer saber como que foi a causa do incêndio, quem que é o culpado, se existe um culpado, se foi um acidente, etc. e tal. Então, primeiro proteger, né, as pessoas que estavam ali. Então, a gente tem esse exercício para fazer. Entender que o outro é diferente. E o outro, às vezes, é o irmão da gente. É a mãe, é o pai, é o tio, é o primo, é o sobrinho, é o amigo de infância. Sabe? Ninguém é igual a ninguém. Ninguém nunca é igual a ninguém. Ninguém nunca é igual a ninguém. E a gente tem que aprender a lidar com isso de uma maneira sadia, salutar para todos nós. É isso. Agradeço pela atenção. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana.